Glória a Deus. Fala da igreja com a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, você que trouxe sua Bíblia, abra ela comigo no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo de número 22. Texto muito conhecido de todos os irmãos, mas que nós vamos meditar um pouquinho nessa palavra. Eu falarei bem pouco, porque o texto é autoexplicativo, então nós vamos lendo e entendendo a palavra do Senhor. Claro? Amém? Irmãos, aqui, se a sua Bíblia tem um subtítulo, vai estar as profecias dos falsos profetas, né? Aqui, Acabe, já um pouco antes, se você ler o capítulo 21, você vai ver que Elias faz uma ameaça a Acabe, né? Elias vai até Acabe e diz algumas coisas que o Senhor mandou dizer para Acabe, que o Senhor pesaria a mão sobre Acabe. E aí Acabe se arrepende naquele momento, Acabe rasga suas vestes, né? E aí o Senhor fala para ele, falou assim, olha, como ele se humilhou, como ele se arrependeu, nesse tempo eu não vou pesar minha mão sobre ele por esse tempo, mas vigia, se é que eu posso dizer assim, fique atento, porque se você bobear, a minha mão pesará sobre você. E aí, depois disso, a gente vai chegar nesse texto que vai dizer assim, a gente vai ler um pouquinho, irmãos, para a gente poder entender bem. Do capítulo 22 começa assim, ó. Depois da profecia que Elias foi falar com Acabe, passou-se 3 anos, porque começa assim o texto, ó. 3 anos se passaram sem haver guerra entre Síria e Israel. Porém, no terceiro ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este perguntou aos seus servos: vocês não sabem que Ramote e Gileade é nossa? E nós ficamos quietos e não atiramos das mãos dos reis da Síria? Então perguntou a Josafá: você vai comigo à batalha contra Ramote e Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como você é. O meu povo é como o seu povo, e os meus cavalos são como os seus cavalos. Josafá disse mais ao rei de Israel: consulte primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e lhes perguntou: devo ir à luta contra Ramote Gileade, ou devo me conter? Eles responderam: vá, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá perguntou: não há ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Irmãos, aqui eu já quero abrir um parênteses e dizer: eles consultaram cerca de 400 homens, é o que a Bíblia diz que eles levaram lá. E os 400 homens disseram a mesma coisa. Isso é um adendo muito importante para nós. Por quê? A gente sabe quando realmente é Deus que está falando. Só que muitas vezes a gente, para massagear o nosso ego, para ouvir o que a gente gosta, para ouvir o que a gente quer, a gente consulta umas pessoas e se a resposta dela for favorável ao que a gente já pensa, maravilha. Mas se alguém fala alguma coisa ao contrário, aí é o problema. E a gente vai continuar lendo a história e entender o que isso aconteceu. O rei de Israel respondeu a Josafá: há um ainda, por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. É Micaías, filho de Imlá. Por que será que o profeta só profetizava coisa mal para ele, irmãos? Será que ele era um santo e era a intriga da oposição, como o pastor Ivo gosta de dizer? Será que o Micaías era a intriga, era a pessoa que queria ver o mal do rei? Ou será que era o rei que fazia as coisas más e o profeta de Deus se levantava como a voz de Deus para dizer: olha, o que você está fazendo não é certo. O
que você está fazendo não é bom para os olhos de Deus. Só que quando o profeta se levanta para corrigir, para ensinar, o que a pessoa vai dizer? Eu odeio esse profeta. Eu odeio esse homem de Deus, porque ele só quer me repreender. Tem pastor aí que fala que eu posso ficar do jeito que eu estou, que Deus me aceita. O evangelho é assim, irmãos, vem do jeito que você está. Só que quando você chegar aqui, você precisa mudar. O evangelho é mudança. Se for para continuar do jeito que você estava no mundo, irmãos, desculpa, mas você está se enganando, essa é a verdade. Se você for para você vir para a igreja e continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia quando estava no mundo, você está se enganando. Eu ouvi uma ministração uma vez que o pastor disse que isso é ir para o inferno de fusquinha. Né? O que quer dizer ir para o inferno de fusquinha? Quem está lá no mundo, irmão, está indo de Ferrari para o inferno. Está fazendo tudo o que o diabo gosta, o que o diabo manda. Só que tem gente que vem na igreja e vai para o inferno de fusquinha, porque vai chegar lá chegando gasolina. Por quê? Está aqui na igreja, está ouvindo o que é certo, está ouvindo o que os profetas do Senhor diz, mas quer fazer as coisas que ainda estavam fazendo no mundo. Né? Procura pastores que dizem que ele pode continuar assim mesmo. Fala assim, olha, você trair a tua mulher todo dia, se você trair ela uma vez por semana, nossa, já está bom. Deus vai te aceitar assim, irmãos, vigia. Vamos continuar lendo a história aqui. Quem está falando isso é a Bíblia, ainda bem que não sou eu. Aleluia. Glória a Deus. Aí o rei, então, o rei de Israel chamou o oficial e disse: traga-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de trajes reais, numa eira e entrada no portão da cidade de Samaria. E todos os profetas profetizaram diante dele. Zedequias, filho de Kenaanã, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, você dará chifrada nos sírios, até que estejam destruídos. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: suba a Ramote Gileade, você triunfará, o Senhor entregará nas mãos do rei. Quer dizer, os profetas, irmãos, fizeram até apetrechos para convencer o rei, que era a voz de Deus. Fizeram chifres, falaram assim, está vendo esses chifres aqui? Se você pegar, você vai furar todos eles. O Senhor vai dar eles na tua mão. Quer dizer, massageando o ego do rei, falando aquilo que ele gostaria de ouvir. Só que, irmãos, foram chamar Micaías. E quando o mensageiro foi chamar Micaías, no verso 13, olha o que eles vão continuar dizendo. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas, a uma só voz, predizem coisas boas para o rei. Portanto, que a sua palavra seja como a palavra de um deles. Fale o que é bom. Quer dizer, é aquela velha profecia manjada, irmão. Ó, você vai lá, você vai falar isso, que olha, o rei vai gostar de você. Aí você vai ficar bem. Quer dizer, se você falar isso nessas pessoas, a igreja vai estar lotada todo domingo. Se você falar e fazer desse jeito com as pessoas, essas pessoas nunca vão te abandonar. Só que olha o que o profeta vai falar. Micaías respondeu: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Quando ele chegou à presença do rei, estes lhe perguntou: Micaías, devemos ir a Ramote Gileade para a batalha ou devemos nos conter? E ele respondeu: vai, você triunfará, o Senhor entregará nas mãos do rei. E eu imagino, irmãos, pela resposta do rei que a gente já vai ler, que Micaías falou isso com ironia. E o rei respondeu, tipo você, não, pode ir, vixe, você vai ganhar, vai lá, vai que vai dar certo. Eu imagino que é mais ou menos o tom da resposta dele, porque olha o que o rei vai dizer depois. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que não vai me falar, que você não me fale, a não ser a verdade, em nome do Senhor? Então Micaías disse: vi
todo o Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse: esses não têm dono, que cada um volte em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não disse a você que a meu respeito ele só profetiza o que não é bom, mas somente o que é mal? Quer dizer, todos falaram, mais de 400 homens falaram que ele podia ir, e aí estava tudo certo. Quando um deu um contra, irmãos, foi o problema. Quando uma pessoa de Deus se levanta para direcionar o caminho que realmente é de Deus, fala a verdade e confronta, acabou, irmãos. Aquela pessoa vira o alvo. Aquela pessoa é a pessoa que ele odeia. Por quê, irmãos? Porque ele falou a verdade. E quantos de nós, irmãos, temos ouvido, buscado e escutado pessoas que realmente não têm uma palavra de Deus para nós? Quantos de nós temos ouvido, queremos ouvir apenas aquilo que a gente gosta? Queremos ouvir apenas que a gente pode até ir assim mesmo, que não tem problema nenhum. Irmãos, a palavra de Deus é sim, sim ou não, não. O que passar disso, irmãos, é procedência maligna. E aí, irmãos, Micaías vai falar mais um monte de coisa aqui. E aí, no verso 26, olha o que o rei vai dizer. Então, o rei de Israel disse: prenda Micaías e leve ele de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e diga: assim diz o rei, metam este homem na cadeia e ponham a pão e água até que eu volte em paz. E Micaías disse: se de fato o Senhor voltar em paz, é porque o Senhor não falou por meio de mim. E acrescentou: que todos os povos ouçam isso. Quer dizer, Micaías fez o quê? Você vai me prender até você voltar em paz? Então faz o seguinte: me prende e eu quero ver se você vai voltar em paz. Se você voltar em paz, é porque o Senhor não falou comigo. Se você voltar em paz, é porque tudo que eu disse aqui para você é uma mentira e Deus não fala através da minha boca. Só que, irmãos, eu não vou continuar lendo para não tomar muito tempo do culto, só que o subtítulo, se a sua Bíblia tem aí, a próximo subtítulo é A Morte de Acabe. Por quê, irmãos? Ele foi contra a palavra de Deus através da boca do profeta. E a consequência para ele foi a morte. Então, irmãos, muitas vezes nós desprezamos o ouvir de Deus. Muitas vezes nós desprezamos a palavra de Deus. E muitas vezes nós desprezamos as profecias e os conselhos dos homens de Deus. E é por isso que muitas das vezes o caminho que a gente segue é caminho de morte, irmão. Por quê? Porque quando vem uma palavra que nos confronta, quando vem uma palavra que faz que a gente queira mudança, a primeira coisa que a gente deveria fazer é: nossa, eu estou vivendo desse jeito, eu preciso mudar. Eu estou vivendo desse jeito, eu preciso tomar um rumo na minha vida. Esse não é o caminho que o Senhor tem para mim. Só que não é isso que a gente faz, irmão. Quando a gente recebe uma palavra de confronto, uma palavra que vai nos direcionar a mais perto de Deus, ou que vai nos salvar de um perigo de morte, a nossa resposta é: eu odeio esse profeta. Tem mais uma pessoa, irmãos, que não seguiu o conselho, um pouquinho para trás aí, em 1 Reis 12, 4, que é Roboão. Roboão, ele estava sendo consagrado a rei. 12:4 vai ser assim, ó, que as pessoas, Roboão já estava lá no lugar, e o povo vai dizer a Roboão: ó, o seu pai nos impôs um jugo pesado, alivie a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Roboão respondeu: vão embora e voltem daqui a 3 dias. E o povo se foi. E Roboão foi pedir conselho aos anciões que haviam estado na presença de Salomão, o seu pai, quando ele ainda vivia, dizendo: como vocês
me aconselham a responder esse povo? Quer dizer, o povo foi falar para o rei, falou assim, olha, a carga que o seu pai colocou sobre a gente é muito pesada. A gente não está conseguindo pagar todos os tributos, todos os impostos, todas essas coisas e sobrar para a gente viver. Diminui um pouco essa carga que o seu pai nos pôs e a gente vai te servir. Se você aliviar um pouco para a gente vai te servir. E Roboão foi consultar os anciões que aconselhavam o pai dele. E os anciões responderam assim, ó: se hoje o Senhor se tornar servo desse povo e o servir, e em resposta a falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Essa foi a resposta dos sábios, dos anciões. Mas Roboão desprezou o conselho que os anciões lhe tinham dado e foi pedir conselho a jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E eles, os jovens, responderam: Roboão pergunta para os jovens: o que vocês me aconselham? O que devo responder a esse povo que me pediu para aliviar o jugo que meu pai lhes impôs? E os jovens que haviam crescido com eles responderam: diga o seguinte a esse povo, que se queixa do pesado jugo que seu pai lhe impôs, e que pede para que ele seja aliviado. Diga-lhes o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cinta do meu pai. Assim que, se o meu pai lhe impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites. Eu vos castigá-los com escorpiões. Quer dizer, irmãos, ele foi ouvir conselho de quem realmente ele deveria, de quem já tinha acompanhado o rei, de quem passou o reinado com o pai dele. Só que o conselho bom, o conselho legal, ele não quis ouvir. E aí ele foi ouvir os amigos, ouvir os migos, as migas. E aí o que os amigos disseram? Falaram assim: não, fala para esse povo aí que se o pai de você, se seu pai pôs um jugo pesado, o seu vai ser mais pesado ainda. Quer dizer, despreza o conselho de quem teve uma vida ali com o rei, de quem aconselhava o rei, para ouvir o conselho dos amigos, para ouvir o que os amigos queriam dizer. E o conselho dos amigos, olha, legal, o conselho dos amigos é bem legal, só que fez o termo, fez com que acabasse praticamente com o reinado de Roboão. Roboão colocou uma carga mais pesada ainda em cima do povo. Por quê, irmãos? Porque ao invés de ouvir o conselho de quem deveria, foi procurar ouvir conselho na rua. Irmãos, há momentos que a voz das pessoas tenta nos parar. Opiniões, críticas, ameaças, expectativas, mas existe uma voz que está acima de todas as vozes, que é a voz de Deus. Eu marquei alguns conselhos, irmãos. Glória a Deus. De quem ouviu a palavra de Deus. Eu só vou passar por cima aqui, não vou entrar. Mas Daniel não parou de orar. Sadraque, Mesaque e Abidnego não se curvaram. Josué e Caleb não se deixaram se influenciar pela multidão. Noé construiu a arca quando ninguém acreditava. Todos eles provaram a mesma verdade. Quando você obedece a Deus, o céu se move por você, irmãos. Mesmo que os homens não entendam, critiquem ou tentem impedir, Deus honra quem permanece fiel. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque a voz de Deus, irmãos, não erra, não falha e não confunde. Ela guia, fortalece e confirma o propósito.